Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo da Covid-19 em Nova Prata. Estou aqui com o Dr. Charles Wurzel e também com o Dr. Guilherme Schosler, para poder, os dois que estiveram diante ao enfrentamento durante todo esse tempo de pandemia, e também a gente poder ter uma noção de como hoje nós nos encontramos diante a esse fato que sim, fomos todos acometidos por esse problema que aos pouquinhos acreditamos estar resolvendo também, né? Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Hoje, segunda-feira, passando às 7 da noite, após ao programa Ponto a Ponto, às 23 horas também. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Objetivo Ambientes Planejados, uma esquina linda próxima aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Posse de Dina de Araújo, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Então vamos aproveitar e dar uma passadinha na Ótica Bem Ver. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E ao RP Mercados, com horários especiais para poder te atender. Aqui no bairro São Cristóvão, de segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. Então agora, meu boa noite vai para os doutores que estão aqui comigo, Dr. Charles, Dr. Guilherme. Sejam muito bem-vindos, Dr. Charles. Uma satisfação ter o senhor aqui mais uma vez. Boa noite, Guilherme, boa noite, Laura, boa noite aos telespectadores da Conecta TV. É um prazer, né, desde o ano passado que a gente vem mantendo esse contato, já tinha antes, mas especificamente sobre a pandemia, né, desde o ano passado. É isso aí. E doutor Guilherme, durante toda essa trajetória, também esteve aqui presente em algumas vezes no programa. É um prazer recebê-lo também. Obrigado a oportunidade, Laura. E acho que o programa foi um grande parceiro, a televisão, a Conecta como um todo, né, para ajudar a gente a trabalhar, porque é um importante meio de divulgação de informações e graças a Deus a gente pôde contar com esse apoio e acho que ajudou muito a gente ter uns números bons e conseguir fazer um bom trabalho esse ano. Queria agradecer a todos e principalmente a vocês aí por essas oportunidades dadas a nós aí durante o ano. Bacana. Sabe que realmente nessa situação que a gente se encontra, a melhor forma de chegar com boas informações é assim, ter as pessoas que estão à frente podendo falar e estarem aqui dizendo o que é correto, porque imaginar é uma coisa. Então, quanto se ouve falar, porque eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo daquilo, mas, de fato, nós precisamos ver o que realmente faz a diferença. Então, estar com vocês, nada mais claro, mais justo, informação correta para as pessoas. Mas, para a gente poder começar esse papo, essa linha do tempo, a gente precisa começar a pontuar desde o ano passado, né? Dr. Charles, como a gente pode ver a questão da chegada da Covid em Nova Prata e como foi o processo? Claro, vamos lembrar um pouquinho, porque isso já foi falado muitas vezes. Porém, aqui a gente vai fazer um resumão para a gente poder recuperar um pouquinho da memória também de como foi e também o porquê que algumas medidas começaram a ser adotadas, depois foram seguidas também. Então, por favor. Certo. Bom, na verdade, os primeiros casos, assim, no mundo começaram no final de dezembro de 2019, né? E para nós, assim, para mim especificamente, não fazia parte da Secretaria Municipal de Saúde, era algo muito distante, assim como para nós brasileiros, eram os primeiros casos de um vírus que não se conhecia, depois se descobriu que era um coronavírus, que é um vírus relativamente comum, né?
e só que via-se que esse vírus não era tão comum quanto os outros. Mas ainda para nós, aqui em Nova Prata, especificamente assim para mim, era algo muito distante. Estava na China, eram alguns casos, né? Era virada do ano. E ali por janeiro, fevereiro, começaram a surgir casos, né, fora da China, então na Itália principalmente, né? E aí começou a se falar, o governo, tanto federal quanto estadual, começaram a emitir normas ou normativas dessa nova, era um novo coronavírus, né, naquele momento, né? Não se tinha um nome ainda Covid-19, era o novo coronavírus, a infecção pelo novo coronavírus. E em março foi decretado pandemia, né? Então aí já era vamos dizer, um surto mundial, né? Que já tinha ultrapassado vários países. E os primeiros casos aqui no Brasil, se não me engano, foram em fevereiro, em São Paulo. E começaram a vir normativas, e aí a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Nova Prata, através das normas da Secretaria Estadual de Saúde, começou a receber então, instruções para como detectar, como, né? Nós tivemos o nosso primeiro caso aqui, se eu não me engano, em março, entre março e abril. Era de uma pessoa que veio de Recife para cá, né? Acabou vindo com sintomas, né? E acabou aqui sendo detectado, né? Foi o nosso primeiro caso. O paciente ele teve que até internar, mas e a partir daí começaram a surgir casos. Nós tínhamos na época um grande problema, que não existiam testes, né, disponíveis. Então o que existiam eram testes, teste rápido que se chamava, tá? Que ele era um teste bastante caro, tá? Ele custava mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, quase R$250. As primeiras cotações que foram feitas aqui, R$250, e tinha o teste, o PCR, mas que eram só para casos, né? O PCR era só para casos de pacientes internados em muito mau estado geral. Então, a gente acabou fazendo e começando a encomendar esses testes rápidos, que eram testes feitos com o sangue, e esse teste dizia se a pessoa teve ou não contato com o vírus, né? Então, tu já não conseguia comprar esse teste porque existia uma fila muito longa, né? Os Estados Unidos tinham feito uma encomenda muito grande, e então era quase impossível adquirir esses testes. E às vezes tu conseguia, então a gente começou a receber esses testes. E também o que acontece é que era uma doença nova para todos nós, né? Para mim, para o Guilherme, para todos os médicos aqui no Brasil, né? Então surgiam relatos de formas de tratamento, né? E começaram a chegar os pacientes que acabavam internando, né? Naquele momento internavam pessoas de idade, né? Pessoas assim de 70, 75, 80 anos, né? Pessoas geralmente com diabetes, alguma doença crônica, doença pulmonar, doença cardíaca, né? E que invariavelmente acabavam assim, tendo uma evolução, né? A maior parte das pessoas conseguia sair, mas muitas dessas pessoas acabavam indo para uma UTI, né? E a gente dispunha naquele momento só do teste do PCR, somente para ser usado, como eu falei, em pessoas em muito mau estado, né? Ou teste rápido. E a gente acabou tendo que aprender, né, com esse teste rápido, e hoje se vê que esse teste rápido, hoje ele nem mais é usado, esse teste rápido, né? E naquele momento ele era o nosso teste quase diário, teste de ouro. Hoje em dia, nossa, ele já nem existe mais, né? E acabaram se desenvolvendo outros testes. O PCR foi popularizado, então tu consegue fazer o PCR
rapidamente surgiu o teste do antígeno, né, que é aquele teste que se diz teste rápido, mas com o swab nasal, que tu em 15, 20 minutos tem a resposta. Então, também surgiram alguns outros testes, e aquele teste que era para nós a nossa, vamos dizer assim, o nosso padrão ouro acabou sumindo, né? Então, era um período muito difícil, porque nós não conseguimos testar adequadamente as pessoas. Nós testávamos e se viu ao longo do tempo que o índice de falso positivo, falso negativo era muito grande, né? Então, e ali por julho, mais ou menos, maio, junho, existia uma esperança muito grande na cloroquina, né? Então, estava se fazendo testes e trabalhos em que a cloroquina poderia ser uma opção, né? E ali por julho, mais ou menos, agosto, se viu que definitivamente ela não era uma opção, né? E que ela não tinha nenhuma função na Covid-19. Aí até já tinha mudado o nome, já não era mais o novo coronavírus. O nome da doença passou a se chamar Covid-19. Então, o paciente internava, né? A gente usava medicamentos antibióticos quando era necessário, corticoide, mas aqui em Nova Prata, naquele momento, a gente decidiu seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde e das sociedades brasileiras de infectologia, de pneumologia, de clínica médica. E então, em nenhum momento, assim, houve orientação por parte, naquele momento, né, da Secretaria Municipal de Saúde de fazer uso de cloroquina, tudo. Estava à disposição dos médicos que, porventura, quisessem, né? Mas não existia uma normativa, assim, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de fazer o uso, né? Ao contrário de outras prefeituras, né, outras cidades que botavam como norma. A gente procurava ter esse norte nas sociedades que regem vamos dizer assim, a infectologia, né, a medicina de terapia intensiva, e nenhuma delas falava em usar cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, né, e outras drogas. E foi um período bem complicado, em que nós tivemos altos e baixos, e nós tivemos um primeiro ciclo ali em julho, né, com grande quantidade de internações, né, de pacientes, e depois deu uma diminuída. Em novembro, novamente, teve uma grande quantidade, de novembro para dezembro, uma grande quantidade de internações, né? Foram ondas, foram praticamente a segunda onda, como se diz, né? E então, naquele momento, a gente aí já começaram a surgir novos testes, já estava começando a ser abandonado aquele teste rápido, que até então era um teste assim, quase que diário para nós. O preço dele, eu posso te dizer que, além de tu quase não conseguir comprar ele, o valor de um teste era R$250. No final do ano, ele estava valendo R$10. Então, houve assim, porque estavam surgindo novos testes, e esse teste estava sendo abandonado, né? E quantas vezes, Dr. Charles, até foram julgados, o pessoal da saúde foi julgado por causa disso, mas era o que se tinha. Sim. Então, é bom pontuar que quantas vezes, entre erros e acertos, por dizer que alguns testes davam sim falso negativo, falso positivo, mas entender o contexto e dizer que não era o Dr. Charles que estava lá produzindo os testes e dizendo que tinha que ser de tal forma. Entender também que todo esse processo, ele aconteceu de uma forma, foi um susto. Sim. Porque quando ele saiu, o coronavírus, ele acabou começando a atingir outros países, não se imaginava como ele chegaria aqui. Se pensava que era algo realmente distante, mas quando chegou, em que condições nós estávamos? Em que condições o Brasil pôde também estar se precavendo com isso? Então, é uma situação que a gente entende que sim, houveram algumas falhas, mas qual produto, o que a gente for criar hoje
que até nos especializarmos, até a gente saber certinho como vai funcionar, sim, e ainda mais no desespero, né? Porque a gente estava falando de vidas, de pessoas. Então, naquele momento, sim, a gente soube que teve muito julgamento, muitas questões de não, mas vai fazer teste para quê? Mas isso, aquilo, vai se cuidar para quê? Se sempre, né, se vai dar errado, se... Então, tem toda uma outra situação. E também, um ponto é essa questão de que, sim, quem quis usar o kit, os médicos que indicaram, ok, dentro do estudo, do que eles pensam, do que eles acreditam, tá certo. Mas saber que teve um estudo por trás dizendo que não é nada comprovado e que nada é confirmado dentro daquilo. Então, sim, para ver como num ano a gente passou por diversas situações que nos colocaram em dúvidas, medo e tudo mais. Enfim, agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Após isso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre também a questão psicológica das pessoas, porque chegou um ponto de que muitos ou estavam nem aí, ou pessoas que estavam sentindo falta de ar até sem ter estar com a Covid. Então, vamos entender toda essa situação e fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando os sonhos. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre a linha do tempo da Covid em Nova Prata. E estamos aqui entendendo como sim chegou, né, toda a questão da pandemia que assolou o mundo inteiro e também chegou aqui, né? Então, para a gente entender toda essa situação, como foi desde o início, e entender também quantas vezes a gente julgou sem ter uma noção exata de tudo o que estava acontecendo.
E agora, vamos falar com o Dr. Guilherme um pouquinho para saber, naquela época, Dr. Guilherme, tu ainda não estavas à frente da Covid, porém, como as pessoas chegavam para ti no consultório no ano passado? Oi, o ano passado, né, existia não tantos casos, assim, numa fase inicial, então, e como o Charles colocou antes, era sempre uma novidade para nós, porque a gente não tinha a mínima ideia da evolução. Eu lembro que o primeiro caso que a gente internou, a gente foi aquela curiosidade, assim, era todo mundo querendo saber como é que evoluía e pra gente até aprender a lidar melhor. E os pacientes, ao longo do tempo, assim, gerou um pânico muito grande inicial, assim, nos primeiros meses. Aí não veio nada, quase nada de casos e tal, e o pessoal se largou, se acomodou um pouquinho ali em maio, aí o hospital encheu, começou a gerar pânico, e os pacientes, nessa parte emocional, eu diria assim que a sociedade ficou dividida em duas, né? Um pessoal que não acreditou na doença, né? Achava que podia ser uma invenção, podia ser criada lá pelos chineses para, enfim, manipular o mundo e tudo mais. E de uma outra parte da sociedade que entrou em pânico, que ficou com medo de morrer, pacientes que já eram doentes, né? E eu acho que esses que entraram em pânico com toda a razão, pelo que se foi passado para todo mundo naquele período, né? Acho que todos lembram no noticiário como é que vinham as imagens da Itália, né? Aqueles caminhão de cadáveres, o exército transportando mortos, isso que se vendia, essa imagem que se disseminava, e era provavelmente o que aconteceu lá, porque pegou eles de surpresa. A Itália foi muito rápido, foi um mês de chegou a doença, e aí aquela imagem foi a que veio para nós. Talvez, né? A gente fala um pouquinho sobre o pessoal relaxou um pouquinho, né? Quando a Itália fechou, o pessoal achou que fosse férias. E o pessoal saiu muito. E aí falam principalmente nessa questão de que não houve o cuidado realmente, porque não se acreditava na força disso. O pessoal pensou, e daí uma parcela foi se acomodando, enfim, quando viu a doença se inseriu na nossa sociedade como um todo, e começou a vir pacientes mais graves. Mas o que me chamou muita atenção, assim, a gente teve muito atendimento de pessoas que estavam com Covid, estavam com todos os parâmetros de gravidade normais, mas estavam com muita falta de ar. Mas era uma coisa, não sei se psicológica, mas eu diria que é uma resposta do organismo a uma situação de pânico. Então a gente começou, no decorrer do tempo, as consultas, as pessoas começaram a se afastar, as consultas de rotina do consultório, e começou a virar só a Covid. A gente teve um período ali, né, Dr. Charles, que a gente atendia só a Covid, era o dia inteiro. Começava de manhã e ia até de noite atendendo pacientes com Covid. E existia um movimento interessante, que como o Dr. Charles colocou ali, a gente optou por seguir rigorosamente as orientações das sociedades. Isso a gente faz sempre, só queria deixar bem claro isso. Para tratar a pressão alta, a gente segue as recomendações da sociedade. Tratar diabetes, doença renal, neurológica, tem que seguir essas orientações. Por que a gente seguiu essas orientações? E isso gerou uma divisão social também. Porque a gente entende que se tu deixar as decisões de condutas na mão de pessoas individuais, talvez a gente tenha um grande acerto, mas a chance de ter muito mais erros e condutas perigosas é muito maior. Na medicina a gente não pode tomar condutas pessoais, o médico não pode, a não ser numa situação de extrema gravidade que o doente está morrendo, às vezes tu não tem tempo de pensar que tu tem que fazer alguma coisa. Mas em situações assim, que tu tem que tratar os pacientes de forma coletiva, tu tem que seguir uma orientação de um grupo de estudo, senão a gente vai acabar talvez cometendo erros pessoais, né? Então isso também gerou uma divisão, porque daí um grupo da sociedade queria usar os kits, né, que envolve cloroquina, enfim, e uma outra parcela não. Então isso também foi emocionalmente muito difícil para nós lidar, porque a gente sofria uma pressão muito grande, tipo assim, se tu não me prescrever isso e eu morrer, tu vai ver o teu. Era mais ou menos assim. Isso aconteceu ali dentro de 4 paredes.
É bem intensa a coisa. E aí a gente se posicionou firme, mantivemos, a gente deixou, no ano de 2021, a gente deixou livre também a distribuição nas farmácias do município. Quem queria tomar, tinha, mas a gente nunca forçou os profissionais da saúde a prescreverem. E aqui na cidade teve bastante gente, daí, Laura, que algumas pessoas foram atrás de outros profissionais em municípios vizinhos, mas o contrário também aconteceu. A gente atendeu muito paciente que não era a favor disso de outros municípios. Então, para tu ver que essa divisão foi em todos os locais. O pessoal que não queria tomar vinha para cá, os que queriam iam para lá e ficou, eu acho que devia ter um trânsito já entre os municípios da região, né? Então, emocionalmente, eu diria que foi um momento bem complicado, assim. Eu nem saberia usar uma palavra para definir tudo. É uma mistura de estresse dos profissionais da saúde. A gente entrou ali no final do ano, né, Charles, começando em março, a gente entrou em estafa, assim, ninguém mais conseguia. A gente ligou o automático, assim, porque tu não tinha mais como, era muito paciente. Então, esses pacientes foram movidos por um pânico e uma mistura de uns que acreditavam e outros que não. Aí como é que tu consegue gerenciar tudo isso, né? Em 2020 os exames eram horríveis. Vamos usar essa palavra, né, Charles? A gente não conseguia dar o diagnóstico. E às vezes a gente acabava isolando um paciente que não precisava. Aí o cara fechava o negócio dele, fechava a empresa, tomava prejuízo e depois ele vinha cobrar de nós. Como é que a gente queria dar prejuízo, sabe? Não era nós, assim. A gente tinha que fazer o que estava recomendado. Então, esse momento, assim, foi muito complicado. Mas os pacientes, no geral, aqui na cidade, eu diria, assim, que a cidade como um todo se comportou bem lá. A gente teve problemas, teve momentos de aglomerações em calçadão, aglomerações naquela avenida ali que agora os policiais trancaram ali nos fins de semana, enfim. Que aquilo ali nem por causa do Covid, mas acabou gerando outros problemas ali que, enfim, todos sabem. A gente teve esses momentos, mas no geral o pessoal foi bem colaborativo, ao meu ver, assim, pela forma como eu olho outros locais, né, que tiveram mais dificuldades ainda. E eu acho que foi bastante trabalhado, eu acho que as redes sociais como um todo, no município, foi muito atuante, a gente teve bastante apoio, então a gente conseguiu disseminar para as pessoas a ideia. Então acho que, né, nesse sentido, acho que conseguimos passar bem, né? Tá certo. Para cruzar com saldo positivo, digamos assim. Tá certo. Né? E, doutor, eu vou agora só questionar o doutor Charles para a gente aproveitar e finalizar o ano 2020, até mesmo porque foi aí, foram assumidas medidas que o hospital devia ter como regra, como base, para todas as pessoas serem atendidas da melhor forma. E sim, dentro de tudo isso, a gente viu que até o final do ano de 2020 foi se acalmando os casos, até tanto que foi no final do ano que o pessoal, então, estamos vivendo novamente, vamos viajar, vamos aproveitar, né? Não julgo ninguém, porque justamente a gente compreende hoje também, estamos nos aproximando ao final do próximo ano e a gente entende também essa situação. Dr. Charles, em relação às medidas que o hospital, então, sim, disse, vai ser assim, todos que chegarem vão ser tratados desta forma, porque é a melhor forma, enfim, a partir também de reuniões e tudo mais que a comissão que estava, o comitê que estava à frente também decidiu. Isso. Esse é um ponto bem importante, Laura, porque em março do ano passado, quando começamos a receber as primeiras normativas da Secretaria Estadual de Saúde, eu me juntei à Secretaria Municipal de Saúde em maio, mas em março começaram a vir os primeiros decretos desse novo coronavírus. Nós nos reunimos em março, então era a Geni Presendo, a secretária, nós nos reuníamos com o hospital, com o Marcos Santori, com o Marcos Goldenberg, que é o médico, diretor técnico, e o Guilherme, acho que também estava presente, e nós nos reunimos para um plano de ação, plano de contingência. Então, foram separados leitos, né? Foi separada uma ala do hospital para receber os pacientes Covid.
e também fizemos um plano de contingência para que, se houvesse um aumento de casos, quais outros setores seriam, vamos dizer assim, preenchidos. Realmente chegou um momento em que a primeira fase vamos dizer assim, do plano, ele foi todo completo, quase que tivemos que usar a contingência. A gente estava conversando antes, a gente chegou a ter, quase perto de 40 pacientes internados, né? A emergência foi transformada quase numa UTI praticamente, né? Nós tivemos 9 pacientes entubados, não se conseguia quase vaga em UTI, né? Eram feitos critérios através da Secretaria Estadual de Saúde para receber esses pacientes, então, né, os mais jovens, menos graves, então assim, iam para UTI, e então a gente tratou muito paciente, muito grave, paciente que deveria estar em UTI no hospital. Houve, por parte do hospital, assim, eu posso garantir para todos, uma completa aceitação de todos os pedidos que os médicos faziam de aparelho para respirar. O hospital foi atrás. Foi a hemodiálise, uma coisa que acontece, que esses pacientes também acabavam tendo outras complicações, né? Então, problemas cirúrgicos, problemas renais, tinham que fazer hemodiálise. Então, o hospital conseguiu fazer um mecanismo em que a hemodiálise começou a ser feita também na emergência, aumentou o número de canos, comprou máquinas novas. Houve assim, um total empenho do hospital para conseguir material, e muitas vezes material, assim, insumos muito caros, né? Então, e às vezes difíceis de conseguir. Houve também um empenho da comunidade. Eu me lembro, a comunidade se angariou um valor bem substancial, lojas, pessoas jurídicas, pessoas físicas conseguiram, né, ajudar bastante. Então, nós, naquele momento, como o Guilherme falou, o conhecimento da doença não é o que a gente tem hoje. Aliás, o vírus que nós tínhamos no ano passado não é o que tem hoje, né? É um vírus que já sofreu mutação, e então a gente não conhecia muito. Nova Prata não ficou isolada, assim, a gente tinha muito contato em 2020 e eu acredito que em 2021 também, com outras prefeituras e outras secretarias de saúde de outros municípios. Nós tínhamos contato com a Sociedade Brasileira de Infectologia, então muitas pessoas nos procuravam também para saber como é que a gente tratava, como é que não tratava. E claro, era algo novo. Dizer que a gente acertou todas as vezes é uma mentira, porque era algo novo. A gente procurou, igual o Guilherme falou, seguir as normas, né? Então nós nos orientamos pelas sociedades, né? E recebemos muita gente de fora que vinha procurar auxílio em Nova Prata, como também pessoas daqui saíram, né, para procurar auxílio, e nós viramos o ano, isso é um dado importante, nós viramos um ano que já era uma nova variante, já não era o vírus que tinha em março, né? Nós tínhamos 14 óbitos no município quando a gente virou o ano, 14, 15 óbitos, né? Só que estava entrando uma nova variante, que aí começou em 2021, uma variante, que é a variante de Manaus, que até então nós tínhamos praticamente o vírus original, né? E aí já estava mudando. Mas teve um auxílio muito importante, sem sombra de dúvida, assim, fundamental, do hospital, do corpo clínico do hospital também, né? Tá certo. E 2021, a gente sabe que finalizamos 2020 com o Dr. Charles à frente da questão da saúde municipal, e entra o Dr. Guilherme e pega a nova variante, pega a questão de março, que a gente agora vai começar a falar um pouquinho. Então, como tu vês essa entrada de estar à frente, sim, da saúde? Porque eu lembro, doutor Charles, o quanto a Geni e o senhor estavam realmente esgotados no final do ano. E imagino que todos os doutores, enfim, pelo fato de que, sim, tinha uma situação. Mas estar à frente, saber que tu é responsável diante de responder tudo o que acontece dentro do município, né? Então, doutor Guilherme, como foi assumir isso? O ano passado eu mais trabalhei, né? E aí a gente via, né, o Dr. Charles correndo de um lado para o outro, né, Charles, fazendo os protocolos. Tomava uma decisão numa semana, na outra mudou tudo. Aí tinha que mudar todo mundo. Alguns mudavam, outros não mudavam, e era muito difícil.
né? Aí o Charles saiu, no final do ano, entrou eu. E a gente conversou, né, Charles? Na verdade, eu acho que foi tudo junto, né, Charles? Só trocou a pessoa praticamente, porque a gente procurou manter a mesma linha de ação, porque ela vinha dando certo, né? Pelos números, a gente sempre acompanhou os números, porque querendo ou não, numa pandemia a gente acaba se detendo muito a número, né, Laura? Porque há tantos óbitos, porcentagem, incidência e prevalência, e o nosso município sempre vinha com esses números bons, comparando a nível estadual e a nível federal nem se fala. A gente tem taxas muito boas, né, Charles? Então, a gente procurou seguir, né? Só que o mês de janeiro e fevereiro foi muito calmo. Praticamente não tinha ninguém internado. A ala Covid, ali até metade de dezembro, né, tava cheia. E assim parece que da noite pro dia, tchum, sumiu a doença. Foi muito estranho. E aí o pessoal, carnaval, final de ano, e praia, todo mundo feliz e tal. Não tira a razão, porque não tinha como a gente justificar nada, não tinha casos. Ali no início de março começou, só que daí foi muito estranho, porque dessa vez ela veio de uma forma assim, porque esse pessoal foi tendo contato, viajou, Nordeste, São Paulo, Rio, todo mundo interagiu. E aí quando veio, não foi que nem no começo, que tu conseguia mapear os casos, né, Charles? Chegou tudo junto, né? Aí era gente vindo de todos os cantos ao mesmo tempo no hospital. A gente rapidamente encheu a ala que tinha sido reservada à Covid. E aí o plano do hospital, quando foi feito, tinha um plano de contingência que a gente chamava, que à medida que ia aumentando a ala Covid, os internados, se ia aumentando essa ala, né? Ela chegou a ocupar todo o andar do hospital e a gente chegou a ter que colocar mais macas dentro dos quartos, né? Aí naquela época surgiu uma história até que o hospital ia montar uma estrutura num salão paroquial e tal. Aí começou a sair tudo que era coisa, mas na verdade isso não aconteceu. Mas que a gente tinha depois até a ideia de subir para o segundo andar. O hospital é um hospital de porte de estrutura grande e não faltou em nenhum momento infraestrutura. O oxigênio, só para vocês terem uma ideia, assim, um dado interessante, aquele tubo de oxigênio que tem lá atrás do PA, lá num canto, o oxigênio do hospital sai dali. Isso aí é trocado cada 2 meses de rotina. Nós estávamos trocando todas as semanas. E a custos estratosféricos, porque estava faltando, a demanda era muito grande, faltou em Manaus, faltou em alguns lugares. Nova Prata não faltou nenhuma vez. Então, o mês de março a gente teve que abrir a UTI ali, uma UTI que a gente chama, era uma UTI, mas assim, não foi algo oficializado, contratado pelo Estado, nem nada. Foram os municípios da região, se reuniram junto. Isso acho que a Prefeitura de Nova Prata conseguiu conduzir bem e conseguiu financiar um pouco essa estrutura. O hospital tinha alguns recursos também, porque automaticamente nós tínhamos o plantão da emergência atendendo sem parar, que não pôde parar, e teve que se criar um outro plantão, que daí era uma contratação de médicos, né, Dr. Charles? A gente teve que contar com o apoio de médicos de fora, e tudo isso gera um custo muito alto, né? E aí, por que a gente manteve os pacientes entubados em Nova Prata? Pelo fato de que não havia mais leitos de UTI em local nenhum. Eu não chamaria de erro, mas eu acho que o governo estadual, nesse momento, fez um cálculo precipitado. Como reduziu muito a média de casos, se fechou alguns leitos de UTI. Teve vários hospitais que abriram mão de manter a estrutura daquelas UTIs pelo custo que gerava, porque elas estavam vazias. E do nada veio aquela quantidade imensa de pacientes e aí faltou leito para tudo. Aí o Estado começou a comprar leitos de hospitais privados, aí faltou no privado. Aí a Unimed criou uns 100 leitos extras, né, Dr. Charles, de UTI, assim, em emergências, por aí. E aí era todo mundo aquela briga, assim, que era uma disputa para tu encontrar um leito de UTI. Então esse cenário durou março e abril um pouco, e aí começou uma surpresa boa. A vacinação que começou em janeiro, começou a dar resultado, entre janeiro e fevereiro.
a gente começou a notar os casos caindo gradativamente, né? E aí foi se ampliando a vacinação. Primeiro foi com a Coronavac, depois veio a AstraZeneca, depois entrou a Pfizer e a Janssen. E aí o governo parece que entendeu, né? Saímos daquele sufoco, e aí ele percebeu que era vacinação, né? E aí tu viu que se parou de se perder tempo com um monte de história e se investiu agora. Nesse momento a gente pode dizer que a vacinação está avançando bem. Mas demorou um tempo no início, só que as pessoas não entenderam. Essa foi a parte mais difícil para nós ali organizar na questão da saúde nesse ano, foi a questão das vacinas. Quando chegou as vacinas, todo mundo queria fazer a vacina, né? A maioria das pessoas, teve poucas pessoas que não se vacinaram, mas vinham com os critérios para serem aplicados. E ali, inicialmente, eles diziam que aquilo ali ia ser fiscalizado pelo Ministério Público e que quem saísse daqueles critérios ia ser notificado e até cair fora, daqui a um pouco ser penalizado. Então, a gente sabe que teve uma divergência, que isso foi uma coisa que aconteceu entre o governo federal e o estadual. O federal largou um plano nacional de vacinação, dizendo lá os critérios que o governo federal considerava. Mas o governo estadual mudou esse plano. E aí nós tínhamos 2 linhas para seguir. Novamente. É impressionante, cara. E como é difícil quando tu não é unificada a coisa. Porque aí, tu sabe que existem posições políticas hoje no Brasil muito pesadas, polarização. E aí isso veio com tudo, assim. Então, tipo, alguns municípios seguiram o plano nacional e um outro município, e o nosso foi escolhido o plano estadual. Porque foi entendido que quem nos enviava as vacinas era a Secretaria Estadual e a 5ª Coordenadoria. Então se seguiu essa orientação. Só para dar um exemplo de uma divergência que foi assunto de semanas, vacinação de caminhoneiros. Né? Não, na regra, no estadual não contemplava, mas no federal sim. Aí os municípios em volta vacinaram e nós não vacinamos. Aí foi uma pressão daquelas. Então ficou difícil lidar com isso, porque nos gerou bastante animosidades. A gente teve que tomar condutas e manter a posição, porque senão a gente ia se perder também, né? Porque a gente precisava ter uma orientação para seguir, senão tu te perde. E aquelas vacinas vinham tudo pingada, daí às vezes ele anunciava que vinha na 4ª, chegava na 6ª, aí mandava para uns municípios na 5ª, para o outro na 6ª, aí o outro começava a vacinar antes. Aí era questão de um dia. Os caras publicavam no Face, eu já começava a receber no meu celular. Já estão vacinando lá, vocês aí estão fazendo o quê? E assim foi. Mas aí tu vê, passou tudo, né? Eu lembro muito bem que no H1N1 foi bem parecido também, só que em menores proporções, porque tinha-se menos informação. Mas aí aconteceu, os casos foram caindo gradativamente, e graças a Deus, hoje nós temos casos de Covid pontuais, não existe uma doença, a gente não tem casos positivos em vários locais, a gente tem hoje 1 ou 2 pacientes internadas no hospital, quando não tem nenhuma. Encaminhamos para a UTI o último paciente já faz tempo, né, Charles? Faz. Eu não lembro, mas mais de mês já, né? Que a gente já não entuba mais ninguém por Covid. Então a gente pode começar a pensar que está resolvendo. Né? Então, esse momento atual a gente está com essa sensação. Agora, quando que vai resolver 100%, eu tenho dúvidas ainda. Tá certo. Pessoal, nós vamos continuar esse papo sim no programa Algo a Mais, porém nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos para mais um bloco deste assunto que é super importante para a nossa comunidade. Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz,
em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis. Concretizando sonhos. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre a linha do tempo da Covid-19 aqui em Nova Prata. Estou com o Dr. Charles Wurzel, o Dr. Guilherme Schossler, para falar um pouquinho sobre todo o acontecido desde 2020, agora 2021, entendendo um pouco de como a situação está neste momento. E agora a gente vai voltar, sim, com esse papo. E eu gostaria de, Dr. Guilherme, continuar contigo, até mesmo para a gente poder pontuar um pouquinho essa questão dessa baixa real que tivemos nesses últimos tempos. E, sim, podemos dizer que é da vacinação que está, de uma forma, aqui já provavelmente um bom. A gente fica um pouco assim, que tem algumas pessoas que. Tem algumas pessoas que ainda não fizeram, ok. A gente fica né? com medo de Mas dizer que está pode... controlado. Né? Isso. Então, como a gente pode ver essa questão da vacinação aqui em Nova Prata? A vacinação, o Rio Grande do Sul como estado, é um estado na parte da saúde pública um pouco melhor que os outros estados historicamente. Teve baixas e altas, então tem uma rede de distribuição de postos muito boa. Então a vacina chega no governo do estado, ela já vem para a Quinta, já vem para os municípios, já se distribui entre todos os locais e a vacinação sempre é muito rápida. Se tu for ver, Laura, historicamente, todas as grandes pandemias foram resolvidas com vacina. Ok, algumas pessoas dizem a vacina precisa ser testada há mais tempo. Tá. Então vamos fazer um comparativo. A gente tem efeitos colaterais da vacina? Tem. Da febre, da dor no corpo. Alguns pacientes ficam com um quadro gripal pós-vacina. 2-3 dias, às vezes, de cansaço e prostração. Tá, mas ela está te protegendo do quê? De uma pandemia que está dizimando 500 mil pessoas no Brasil. Que levou 59
pessoas em Nova Prata e pessoas jovens, não foram idosos que morreram em Nova Prata. Os idosos foram os que menos morreram. A gente teve, se tu pegar e dividir os óbitos, até 60 anos é capaz de estar a maior parte deles, tá? Então tu tá se protegendo de algo extremamente perigoso em troca de alguns efeitos colaterais. Aí se saiu nesse meio tempo ali da vacina, que assustou algumas pessoas e muitas pessoas acabaram não se vacinando, porque pode dar trombose, porque pode dar embolia e tudo mais. Foram encontrados alguns casos de associações que as pessoas fizeram à vacina e acabaram tendo trombose. Mas quantas pessoas no dia a dia têm trombose em situações que não se vacinam? Isso trombose é uma doença que sempre existiu. Ela não é uma doença causada pela vacina do Covid. Então a gente tem que dissociar e fazer estudos para ver qual porcentagem realmente teve a mais. E aí a gente viu que não, é insignificante. Então a vacina seguiu, ela avançou, foi derrubada essas coisas. A gente começou a ver, aí depois veio aquela briga, né? Coronavac, Janssen, Pfizer, né? E aí, no fim, todas elas acabam funcionando. Ou se ela não imunizar bem, ela te reduz o risco de morte, que já é o que mais nós buscamos. Reduzindo o risco de morte, diminui internados e diminui todo o caos. Então, com certeza, assim, não tem como fazer uma análise diferente, né? A gente tem uma queda acentuada dos casos em Nova Prata, praticamente... são palavras perigosas de dizer, né? Mas não é 100%, mas reduziu muito. Porque é uma cidade menor também, e aí consegue se atingir uma vacinação maior, e as pessoas têm mais facilidade de acesso. Tu pega, às vezes, São Paulo, para alguém, às vezes, tem dificuldade de locomoção, pegar 3, 4 ônibus, acaba perdendo e não vai vacinar. Por isso que a doença ainda segue. E tem algumas pessoas que não se vacinaram por opção, que é hoje os casos, a maior parte dos casos positivos, são nas pessoas não vacinadas. A vacinação, ao longo do tempo, foi a que resolveu H1N1, sarampo, poliomielite, né? E ela foi feita rápida, foi. Mas, assim, existe 2 situações para se interpretar nesse tempo de produção da vacina. Também foi se derrubado muitas burocracias. Que tu produzia a vacina, vai para avaliação do tal comitê. O comitê demorava 6 meses para avaliar, dessa vez avaliaram em um dia. Então, assim, houve-se também uma força-tarefa mundial para acelerar também os trâmites, não ficar 2 meses no Congresso aprovando para ver se vai fazer ou não. Não, era tudo da noite para o dia. Então, isso também encurta o tempo. Então não é que foi feita uma vacina, tipo, o cara teve uma ideia num sábado, produziu e já saiu aplicando nas pessoas. Ela foi testada, foram feitos estudos de fase 1, 2, 3, 4. Tanto é que no Brasil a única vacina que não tinha esses estudos, que era a russa, não foi aprovada. Então se teve um cuidado. Então as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. Aí veio chip chinês aplicado na vacina para monitorar as pessoas. Aquela história do alumínio e por ali vai. Mas o que a vacina evitou? Evitou quantas mortes já ela está evitando? Hoje nós temos 300 óbitos por dia no Brasil. Pico da doença, 5.000. Então hoje a gente pode se dizer que a gente tem 4.700 mortes a menos do que o pico por dia. Não é por ano, nós estamos falando isso por dia. O país, a Rússia, que resolveu, a população tem uma certa resistência à vacinação, mas isso é histórico lá. Hoje eles estão em surto lá. O vírus acabou chegando, 1.500 mortos por dia. Então esses países que estão bem vacinados, eles não estão tendo picos. Tem que as pessoas ficar atentas. Os países não vacinados é que estão tendo dificuldades agora. E o Brasil, graças a Deus, está caminhando agora para um momento bem bom da pandemia, e tomara a Deus que siga, né? A gente tem medo de falar que a doença ficou tranquila em janeiro e fevereiro e voltou em março, mas nós não tinha vacina, e agora nós temos o álibi das pessoas vacinadas, então eu acredito que vai ir bem. Tá certo. Dr. Charles, dentro de todas essas colocações, dentro de 2 anos praticamente de pandemia, 1 ano e 8 meses, enfim, a gente... quais são as tuas
colocações para que as pessoas hoje se conscientizem em relação a, assim, cuidados que eles precisam continuar sendo tomados. Fazer a vacina é necessário. Ver esse exemplo da Rússia, por exemplo, já é uma situação de que nos faz pensar diferente em relação à vacina, o que é importante. E o que mais podemos pontuar em relação a toda essa trajetória? Uma coisa importante, dá para diferenciar bastante assim, o ano passado desse ano, em que nós não tínhamos vacina no passado, né? E até março, a vacinação começou em janeiro, então até março a gente não tinha o efeito ainda das vacinas, né? Em março nós tivemos talvez o maior pico da doença, né, em que pese uma nova variante, então nós estávamos navegando sem qualquer esperança, né, ano passado e o início desse ano, primeiro trimestre. A vacina fez total diferença, né? E é como o Guilherme falou, assim, ó, muitas vezes o pessoal inventa determinadas situações para não se vacinar. E uma das que eu mais ouço é que as vacinas são experimentais. Elas não são experimentais, elas já são comprovadamente eficazes, né? As técnicas que se usam para fazer as vacinas são técnicas já de longa data. A mais nova, que é essa de RNA mensageiro, ela não foi criada agora, ela já existia antes, né? Foi criada talvez agora para vacinação, mas a técnica em si já existe há muito tempo, né? Então, todas as vacinas que estão aqui no Brasil, né, eu te diria, com exceção da vacina da Rússia, que as informações não chegaram ainda para a comunidade científica, mas todas as vacinas que estão no Brasil, elas são comprovadamente eficazes e não são experimentais, né? Uma outra coisa que eu acho é que faltou um comando central, né, nessa pandemia, faltou um comando, vamos dizer, federal, né, nessa pandemia. Eu acho que houve muito mandos e desmandos, e eu não vou entrar em parte política, que não é o objetivo, mas não houve uma conexão do governo federal com o estadual e com o municipal. Claro, mais o estadual e o municipal, principalmente aqui no caso do Rio Grande do Sul, né? Então, junto notícias, assim, fake news, notícias falsas que aconteciam, né, e que continuam acontecendo ainda, né, em detrimento, assim, das vacinas, de terapias, né? Não existe medicamento assim que cure a Covid. O que existe sim é a vacinação. E a vacinação ela vai prevenir, né? Ela não vai curar, ela vai prevenir casos graves e diminuir o número de casos graves, óbitos, né? E eventualmente a transmissão. Então eu poderia dizer, comparando o ano passado com agora, a vacina fez total diferença, né? E não existe, assim, é muito difícil encontrar uma razão, né, científica para a pessoa não se vacinar, né? Olha, é muito difícil mesmo. E como o Guilherme falou, ano passado quem aparecia com sintomas gripais invariavelmente era Covid. Né? Assim, era muito difícil a pessoa não ter Covid quando ela ia no teu consultório. Hoje não, hoje é o contrário. Quando a pessoa vai no teu consultório com sintomas gripais, olha, tu pede testes, mas tá muito difícil de tu achar um caso de Covid. E isso, nós, eu, Guilherme, os demais colegas, a gente está tendo casos ainda de Covid. Eu tive um casal de idade que tinha feito a Coronavac, né? Assim como já fizeram outras vacinas, e os casos são mais brandos, né? Mas está bem difícil de tu encontrar hoje casos de Covid quando vem no teu consultório. E tem vindo bastante casos de sintomas gripais, mas a maioria não é, né? E isso, com certeza, graças à vacinação, né? Maravilha. Doutor Guilherme, o que mais podemos pontuar nesta noite em relação à Covid em Nova Prata? Para quem está em casa, claro que a gente não quer em nenhum momento dizer fiquem tranquilos, né? A gente quer dizer continuem com a prevenção. Porém, o que podemos pontuar nesse momento? A mensagem que eu deixo nesse pontuando, né, completando as palavras do Charles, que eu acho que foram bem colocadas ali com o que a vacina trouxe. Eu sou muito questionado agora e me perguntam bastante sobre seguir usando máscara, devo seguir os cuidados. Então eu vou
que eu colocaria hoje para as pessoas, que eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Higiene de mãos, né? Limpar superfícies, manter os ambientes mais arejados. Eu acho que isso tem que ser uma conduta que a gente tem que ter aprendido com o H1N1, já tinha ensinado, a gente esqueceu. Agora vem a Covid e ensina de novo. Isso aí eu acho que tem que ser mantido para sempre, né? Manter sempre os ambientes, as superfícies, o não compartilhamento de copos. Às vezes o pessoal vai na festa, fica trocando, e não é só a Covid, isso dissemina mononucleose, gripe, um monte de outras doenças virais. Eu acho que isso a gente deveria seguir fazendo. Higiene de mãos, manter os ambientes arejados, limpeza de superfícies, não compartilhamento de objetos. A máscara, eu tenho que confessar que já a máscara é um assunto que as pessoas não veem a hora de tirar as máscaras, né? E com razão, cansa, né? Já está chato a história da máscara. Porém, eu acho assim, não adianta querer obrigar todo mundo a usar agora. Isso não vai mais acontecer. Vai ter gente que vai usar, gente que não vai usar. Teve pessoas que pegaram Covid há pouco tempo, fizeram vacina e acham que estão imunizados e se consideram imunizados e optam por não usar. Mas aquelas pessoas que se sentem inseguras, que ainda têm medo... Cara, tem gente que perdeu mãe e pai de Covid. Tu não vai ter medo dessa doença. Tu vai te sentir seguro hoje. Se tu perdeu familiares, eu tive pacientes que perderam 2, 3 familiares pela doença. Essas pessoas, se quiserem se cuidar, querem usar máscara, eu acho que elas devem ser incentivadas o uso ainda. A doença ainda não terminou. A gente sabe que uma porcentagem da população vacinada ainda não ficou bem imunizada, tanto que está fazendo uma terceira dose, está se vacinando mais. Eu acho que a gente vai precisar mais uma campanha de vacinação ainda para a imunização ficar bem consolidada. Então a mensagem que eu dou é a seguinte: pessoas que querem se cuidar, que querem evitar aglomerações, evitem, façam aquilo que você se sinta melhor. E porque vai ter pessoas que não vão mais seguir e a gente não consegue mais hoje forçar mais nada. E o comitê do Covid, que trabalhou esse ano, ele tem flexibilizado gradativamente as coisas. A gente não quer soltar de uma vez só, porque aí pode ser que fica vai que solte e dá um pico. Ficou porque soltou, né? Então a gente vai flexibilizando. Vocês podem ver as lojas, os bares, restaurantes, está voltando os shows, aos pouquinhos está assim, voltando tudo ao normal. Só que então, acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais ainda para se sentir livre. A sensação de liberdade, ela mesmo que tu esteja, tu não se sente livre ainda. Eu não me sinto, não sei. Eu acredito que a maioria ainda não se sente. A gente parece estar sempre com medo, parece que vai acontecer alguma coisa. Então é isso que eu gostaria de passar. E agradecer todas as pessoas que nos apoiaram aí também durante esses 2 anos, que foi bastante, né, a gente sofreu bastante, levou crítica, mas também a gente levou bastante elogio, bastante pessoas apoiaram, incentivaram, foi bem interessante, né? Para não esquecer mais, né? Maravilha. Dr. Charles, suas considerações finais para esta noite. Então, eu gostaria de agradecer, né, a Conecta, os veículos de comunicação aqui da cidade, né? Realmente foi um ano bem complicado ano passado, a gente está aprendendo, como o Guilherme falou, uma semana tinha uma conduta, às vezes mudava, né? A pandemia ainda não acabou, né? Ela talvez agora a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, né? A gente sabe que somente com a vacinação a gente vai sair disso. Provavelmente a Covid veio para ficar, nós vamos ter que fazer doses né, anuais, talvez que nem é da gripe, não se sabe ainda se semestral, se anual, né? E ela veio para ficar. Terão casos ainda de Covid, né? Não como tinha antigamente, são casos esporádicos, assim como tem gripe, né? E as pessoas têm que ter em mente que mesmo se vacinando podem pegar, né? E isso vale para qualquer doença, nenhuma vacina é 100% eficaz, né? E na medida do possível, as pessoas continuarem, né, com vamos dizer, com o uso de máscaras, vamos dizer, o distanciamento, né? Como o Guilherme falou, assim, várias medidas vieram, talvez o uso, ano passado com as pessoas em isolamento,
né? E usando máscaras diminuiu assim vertiginosamente o número de doenças respiratórias, né? Claro, também por conta do isolamento, mas as pessoas estavam usando máscaras, e eu acho que isso aí é algumas lições a gente vai ter que pegar, né? E também agradecer à sociedade que acabou também fora da doença, mas assim, se prejudicando do ponto de vista, né, financeiro, emocional, psicológico, né, familiar, e foi uma luta para todo mundo. Com certeza. Então, com certeza. Então, nosso agradecimento a vocês, que sim estiveram à frente e estão à frente, né, da nossa, porque questão de saúde a gente sabe que a gente precisa estar bem amparado. Quando nós precisarmos se um dia precisarmos bater a porta lá do hospital, que seja com bons profissionais. Então, a gente agradece realmente a todo o esforço, empenho, a gente entende que foi da melhor forma. Existiram, pode ser alguns erros, acertos, enfim, acontece, e a gente precisa entender que isso aí faz parte da vida, não só na questão da saúde, como em todo o resto. Então, pessoal, agradecendo a eles, agradeço a você que está em casa. Comento também aqui que todos nós chegamos de máscara e tiramos ao chegar no estúdio, sentar com distanciamento e tudo mais. Então, os cuidados, eles precisam continuar. Se você vai dar um giro por aí, põe a tua máscara. Se tá em casa sozinho, tá tranquilo, né? Vou dizer, tá em casa, tá de boa. Se tá na tua sala do trabalho, fechado sozinho, é outra situação. Mas quando tu sabe que tu vai ter outros contatos, por enquanto, só para que a gente não precise ter outra surpresa, que seja uma surpresa negativa. Então, vamos nos cuidando aos pouquinhos, que com certeza tudo isso vai passar. Então, agradeço a vocês, agradeço aos nossos patrocinadores, ao Sicredi, ao Objetivo Ambientes Planejados, a Manfi Produtos Alimentícios, Ótica Bem Ver, a Lojas Beneduzzi e ao RP Mercados. Um abraço a todos, peço para que vocês continuem na Conecta Mais, agora temos o Conecta News após o Ponto a Ponto, e para quem não conseguiu acompanhar no horário das 7, temos às 23 horas o Algo a Mais novamente. Então, até mais!